Bom, gente, voltei, tá? Esse é o vídeo 2 da aula, né, das correções, tá bom? Então, agora a gente vai para o módulo 10, sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Então, a gente vai fazer o mesmo esquema, que é fazer um resumo breve, e desse resumo a gente começar a corrigir o questionário do módulo 10 e do módulo 11. Tranquilos? Então vamos lá. Lá na página 490 da sua apostila, tem o para concluir, onde você estudou que as ISTs são infecções sexualmente transmissíveis e, em geral, o contágio ocorre por meio de relações sexuais desprotegidas e pelo contato com a mucosa ou fluidos corporais. O método mais eficaz para impedir a transmissão das infecções sexualmente transmissíveis é o uso de preservativo, que impede contato entre mucosas e com fluidos como o sêmen. As ISTs podem ser causadas por vírus, bactérias, insetos, protozoários e fungos. O médico deve ser consultado para fazer o diagnóstico e indicar um tratamento específico para cada IST, de acordo com o agente causador da doença. As ISTs, né, a gente pensa que é somente por relações sexuais, né? Mas quando ele aborda ali contato com mucosas ou fluidos corporais, por exemplo, teve pessoas que pegou um tipo de infecção sexualmente transmissível sem ter contato sexual com a pessoa portadora desse IST. Mas como? Profissionais de saúde, quando vão fazer coleta, né, de sangue, eles podem entrar em contato com esses fluidos, por exemplo, no sangue. Só, por exemplo, a AIDS, né, uma IST, ela só vamos dizer, a pessoa só tem um contágio, além das relações sexuais sem proteção, através do acidente com materiais perfuracortantes, como agulha, né, como pedaços, vamos dizer assim, de lâminas, né, que estão com sangue ali. Aí faz o corte, porque a IST, por exemplo, a AIDS, a SIDA, vamos dizer assim, o vírus, o HIV, ele sobrevive apenas no interior de uma célula, tá bom? E, às vezes, a pessoa, antigamente, não tinha o controle dos bancos de sangue, né? Não tinha o controle para ver se tinha algum tipo de doença ali. Então, muitas pessoas acabaram tendo contato com sangue contaminado com algum tipo de IST, principalmente o HIV. Então, acabaram se contagiando. Tá bom? Então, vamos lá. Na página 491, você tem um praticando aprendizado. Explique o que são infecções sexualmente transmissíveis. As ISTs, né, as infecções sexualmente transmissíveis, são as que passam de uma pessoa para outra através do contato sexual, né? Mas é aquilo que eu havia dito para vocês. Muitas vezes a gente tem infecções sexualmente transmissíveis que são passadas de mãe para filho. Às vezes a mãe nem tem o parceiro, né? Não tem nenhum problema de saúde em termos de infecção, mas ela às vezes é profissional de saúde, né? E teve contato com esse tipo de infecção e pode passar para o seu filho. A mesma coisa, profissional de saúde ter contraído sem ter relação sexual nenhuma, mas por acidentes, materiais perfuracortantes, tá bom? 2. Identifica a principal medida de prevenção contra as infecções sexualmente transmissíveis. Bom, a melhor medida de prevenção é o uso de preservativo em todas as relações sexuais. Tá bom? Não aplicando o conhecimento, a questão 1. O diafragma consiste em uma cúpula de silicone que deve ser colocada no colo do útero, impedindo a passagem dos espermatozoides. Uma mulher que utiliza apenas o diafragma como método contraceptivo
estar protegido contra as infecções sexualmente transmissíveis? Justifique sua resposta. Não. No caso, o diafragma ele não vai impedir uma IST, porque não evita contato entre as mucosas. Tá bom? Na questão 2, né, a tuberculose é uma das principais infecções oportunistas relacionadas com a AIDS, sendo responsável por muitas mortes de portadores do vírus HIV. Explique por que o paciente infectado pelo HIV estão mais suscetíveis a infecções oportunistas. Bom, no caso, o vírus, o HIV, ele não mata a pessoa. Ele simplesmente infecta e vai destruir a célula de defesa do organismo, as células imunitárias. Então, vai deixar o paciente mais vulnerável a infecções, como a tuberculose. E a tuberculose, a pessoa com a imunidade baixa, pode causar óbito. Na questão 3, ele fala sobre um exame, que é o exame preventivo, o Papa Nicolau, que deve ser realizado anualmente por mulheres sexualmente ativas. Explica a importância da realização periódica desse exame. Bom, esse exame ele pode detectar infecções pelo HPV, que é um vírus, tá? Contribuindo para impedir o desenvolvimento de câncer de colo de útero e outras infecções sexualmente transmissíveis. Na questão 4, um rapaz chegou ao médico queixando-se de ardência ao urinar e dor nos testículos. Ao examiná-lo, o médico percebeu que havia também um inchaço na virilha. O rapaz relatou que havia tido relações sexuais sem o uso de preservativos. Identifica uma doença que pode causar os sintomas descritos. Bom, pela sintomologia e pelo exame, né, assim, visual que o médico fez, o rapaz pode ter contraído clamídia, né, um protozoário, que geralmente encontra na flora vaginal, vamos dizer assim, e pode ocorrer, né, a transmissão sexualmente. No desenvolvendo habilidades, a questão, algumas infecções sexualmente transmissíveis passam de uma pessoa para a outra através das relações sexuais. Por exemplo, de ISTs causados por vírus. Lembrando que ISTs são vírus, bactérias, né, protozoários e por aí vai. Então, um tipo de IST ou dois tipos de IST causado por vírus é a AIDS e a herpes genital. Tá bom? No caso, a hepatite é um vírus, mas a clamídia não é. A gonorreia também não é um vírus, é uma bactéria, e a AIDS é um vírus. Codinome combinado é uma bactéria, sífilis, uma bactéria também. Na questão 2, o Ministério da Saúde tem aumentado a distribuição de preservativos para a população, intensificado as ações de prevenção às infecções sexualmente transmissíveis. O uso adequado de preservativo em todas as relações sexuais é apontado pelas pesquisas como forma mais eficiente de prevenir infecções sexualmente transmissíveis, como o codiloma acuminado e os herpes genitais. Tá? Por que não a letra A? Gripe não é uma doença sexualmente transmissível. Por que não a letra B? Esquistossomose não é uma doença sexualmente transmissível, uma IST. A escalidise também não é. A hepatite A também não é. Uma IST é a hepatite B, tá bom? Então a questão aí a correta é a letra D. A questão 3, analise as afirmativas a seguir. A AIDS é transmitida por um vírus chamado HPV? Não. A AIDS é transmitida por um vírus, o HIV, tá bom? A AIDS é uma doença exclusiva de homossexuais e usuários de drogas? Não. Ela pode ser doença de héteros, homo, bissexuais, usuários ou não de drogas. O uso de preservativos nas relações sexuais
É uma medida preventiva contra a AIDS? Sim, é uma medida preventiva contra a AIDS. O HIV pode ser transmitido pelo sangue ou objetos contaminados pelo vírus? Aí, meus queridos e minhas queridas, depende de que tipo de objeto. Se ele é perfurtante, sim, tá? Estão corretas as afirmativas? 1 e 2? Não. 2 e 3? A 3 até que está correta, tá? 3 e 4, correta. Na letra D, a 2 não é correta, nem a 3 e a 4 são corretas. Na letra E, a 1 não é correta, a 3 é correta e a 4 é correta. Só que ele está pedindo o quê? Estão corretas as afirmativas. Então, todas as afirmativas corretas são a letra C, que é a 3 e a 4. Tá bom? Questão 4. Entre as infecções sexualmente transmissíveis a seguir, qual pode ser tratada com o uso de antibiótico? Quando a gente fala de antibiótico, a gente está falando de bactéria, tá bom? Então, a AIDS, ela é provocada por um vírus. Codiloma acuminado, por um vírus. Herpes, por um vírus. E hepatite B, por um vírus. A sífilis é provocada por uma bactéria, tá? Então, a gente fecha aqui este módulo, módulo 10, e a gente vai lá para o módulo 11, tá bom? Bom, a gente para lá de falar sobre o corpo humano, né? Desde o sistema digestório ao sistema reprodutor, né? O sistema genital. E aos métodos de concepção e as doenças devido a relações sexuais, né? Agora a gente entra nos processos reprodutivos de plantas e animais. Então a gente fala das plantas e de outros animais. A gente já retira um pouco o ser humano, mas a gente acaba falando partes sobre o ser humano. Lembrando, este módulo já foi dado, tá? E tá lá na plataforma, nas duas plataformas. Se você tiver dúvida, reveja, tá bom? E lembrando, dúvidas, anote, tente entrar em contato comigo, tá? Sobre suas dúvidas. Então vamos lá, peguem sua apostila, abram lá no módulo 11, vamos fazer de novo uma revisão, né? Eu resolvi fazer esses 4 módulos, a correção desses 4 módulos em 2 vídeos, para não tornar cansativo para vocês e para mim, tá bom? Então vamos lá. Bom, lá na página 500 tem o mesmo processo para concluir, onde você estudou que os seres vivos eles apresentam diferentes mecanismos reprodutivos, relacionados principalmente às características do ambiente em que vive. Como assim mecanismos diferentes reprodutivos? Por exemplo, tem os que se reproduzem sexualmente e tem aqueles que se reproduzem assexualmente, tá? A relação sexual é a troca de gametas, né? Então, a genética, a diversidade genética é maior. Agora, a assexuada não. Aquele ser vivo, um exemplo, as bactérias, se elas querem se reproduzir, chega o momento de reproduzir, elas vão o quê? Se dividir. Então, vai ter outras bactérias idênticas àquela que a reproduziu. Tranquilo? Então, não há uma diversidade biológica, genética nas bactérias, tá bom? A reprodução sexuada gera indivíduos por meio do encontro entre gametos feminino e masculino, e a reprodução assexuada gera indivíduos geneticamente idênticos ao progenitor, não envolvendo a participação de gametos. E geralmente essas reproduções, gente, podem ter, no caso, ajuda, né, de outros agentes externos para que ocorra essa reprodução. Por exemplo, em animais, os anfíbios, ele precisa um pouco da água para poder o quê? Aquele gameta encontrar, o gameta masculino encontrar o gameta feminino. Tá bom? Bom, indo lá para a página 501,
Vamos no praticando aprendizado. Na questão 1, quais são os dois mecanismos reprodutivos dos seres vivos, né? Então, temos a reprodução assexuada, que tem um indivíduo, né, idêntico ao seu progenitor, e a reprodução sexuada, que ocorre a troca de gametas. Na questão 2, qual é a diferença entre animais ovíparos e os animais ovovivíparos, né? Os ovíparos são animais que têm desenvolvimento embrionário dentro de ovos e fora do corpo da fêmea. Os animais ovovíparos têm desenvolvimento embrionário dentro de ovos que ficam alojados no interior do corpo da fêmea. Tranquilos? No caso, por exemplo, as galinhas, né, as aves, em geral, elas são ovovíparas, né? Os anfíbios são ovovíparos. No caso, os mamíferos são ovovivíparos, no caso, né? Na questão 3, cite uma vantagem e uma desvantagem da reprodução assexuada. Bom, uma das vantagens é um exemplo, tá? Se você colocou outro diferente, mas que tem a ver, que está lá na tua apostila, tranquilo. Uma vantagem da reprodução assexuada pode ser realizada a partir de um único organismo e é mais rápida e energeticamente mais econômica. Opa, o quê? Energia. Pois não há produção de gametas. Já a desvantagem está relacionada ao fato de todos os descendentes serem geneticamente idênticos ao parental, né, ao seu progenitor. Então, vai reduzir a variabilidade da população. Indo ao encontro, aplicando conhecimento, observe a imagem abaixo, a figura 16, e responda o que se pede. Bom, aqui na figura 16, a gente está vendo que é uma planária. Essa planária, se vocês repararem, ela está o quê? Se dividindo, está vendo corte. E depois ocorreu o quê? A produção de duas, né, planárias idênticas, vamos dizer assim. Então, se elas são idênticas, temos uma reprodução assexuada aí. Letra A. Como é chamado o processo de reprodução apresentado na imagem? Ocorreu o quê? Uma fragmentação aqui. Tá bom, gente? Na mesma questão, mas na letra B, de acordo com esse tipo de reprodução, o indivíduo formado é geneticamente diferente do parental? Bom, se é uma reprodução assexuada, o indivíduo formado é um clone, ou seja, geneticamente igual ao parental. Na questão 2, um agricultor apresenta em sua plantação uma espécie de planta que produz frutos grandes e adocicados que são apreciados pelos consumidores. Visando aumentar seus lucros, ele fez uma pesquisa sobre a forma adequada de reprodução dessa planta para manter as características desejadas do fruto. Em sua opinião, qual mecanismo reprodutivo ele deveria utilizar? Qual é a principal desvantagem desse tipo de reprodução? E justifica. Bom, se o agricultor deseja manter as características genéticas da espécie, ele deve utilizar a reprodução assexuada, né? Porque não vai ter uma variação. Então vai ter o quê? Vai dar origem a clones da planta original. No caso, a desvantagem desse tipo de reprodução, né, é a redução da variabilidade da população, e o que pode ser prejudicial em situações imprevisíveis, como alterações ambientais. Na questão 3, você observa a imagem, né? A figura 17. De que forma as flores coloridas estão relacionadas com a reprodução das plantas? Bom, as flores são as estruturas reprodutivas das angiospermas, né? Tem as gimnospermas que tem só o quê? Os frutos, né? Então as flores coloridas, elas vão atrair insetos, que ao se alimentarem do néctar, auxiliam na polinização e na reprodução. Agora, na parte do desenvolvendo habilidades, né? Onde a questão 1
faz o seguinte: o processo reprodutivo das hidras com quinidário pode ser descrito da seguinte forma: um pequeno broto surge na lateral do corpo desse animal, originando um novo ser que depois se separa do organismo parental para iniciar a própria vida. Este tipo de reprodução assexuada é conhecida como propagação vegetativa? Não. Partenogênese? Também não. Divisão binária? Ele está falando o seguinte: o corpo desse animal originando um novo ser, né? Um pequeno broto surge na lateral do corpo desse animal, originando um novo ser que depois se separa do organismo parental. Né? Então, não é uma divisão. Cisparidade, mesma coisa, também não é uma divisão. Então, temos o quê? Um brotamento. Então, é a letra E. A questão 2 fala sobre a reprodução sexuada, que necessita do encontro dos gametos feminino e masculino para ocorrer. A principal vantagem desse tipo de reprodução é o quê? Aumentar a variabilidade genética da população. Então, é a letra A. No caso, a letra B não seria uma reprodução sexual, mas sim uma reprodução assexual, tá? Por quê? Reduz a variabilidade genética. No caso da gastar mais energia para correr, tá? Gasta. Só que isso daí não se torna o quê? Uma vantagem, uma desvantagem. Garantir que todos os indivíduos da população deixem descendentes férteis. Mas nem todos, no caso da reprodução sexuada, não quer dizer que todos os descendentes seriam férteis, tá bom? Facilitar a reprodução dos organismos sexos. Sexos são os organismos parados lá no fundo do mar, tá bom? Na questão 3, as briófitas são dependentes da água para a reprodução, por quê? Bom, tem as briófitas e tem os pteridófitas. No caso da reprodução, por exemplo, elas não têm o quê? Flores. Então, elas não criam grãos de pólen, tá? Se fosse criasse grãos de pólen, o mecanismo, né, seriam as abelhas, né, os insetos polinizadores, ou o vento, mas não a água. O gameta feminino se desloca até o gameta masculino. Só que, no caso, não fala, não indica, né, quem é move e quem é imóvel. No caso aqui, ó, gameta masculino, ou melhor, é o contrário, né? A letra B está falando que o gameta feminino que vai se deslocar para o gameta masculino. Não. Quem procura o outro é o masculino, tá? Então, no caso aqui, o gameta masculino é móvel, se desloca até o gameta feminino e move pela água. Então, o óvulo fica ali paradinho e o espermatozoide vai em encontro do óvulo lá na água. Por isso que a água é um agente para a reprodução dos biófitos. A semente só germina na água? Não, o biófito não tem semente. O embrião só se desenvolve na presença de água? Não. Ele não se desenvolve na presença da água, que vai se formar, porque vai fazer com que o gameta masculino se encontre com o gameta feminino na água. Então, a questão correta aí é a letra C. Bom, gente, aqui eu paro. Foi rápido, né? Nem fez meia hora. Mas vai ter exercícios lá no portal para serem feitos, tá bom? Isso já foi corrigido, mas isso não quer dizer que não vou colocar os exercícios para vocês fazerem lá no portal. Vocês têm aí na tua apostila, e dali eu vou vendo se vocês estão acertando, se vocês estão copiando, não sei, né? E é aquilo. Ali mesmo colocando exercício, você colocou assim: ó, professora, eu assisti a sua aula, mas eu não entendi essa questão, né? Ali mesmo nos exercícios. Aí eu vou tentar fazer um feedback com você sobre o que você não entendeu, tá? Fiquem tranquilos, né, nessa questão. Eu volto a dizer
vou dizer para vocês como eu falo com todas as minhas turmas, tudo passa, né? A gente tem uma situação tanto desgastante para todos, né? A gente não sabe quando isso vai passar, mas um dia vai passar. E, como professor de ciências, eu acredito na adaptação do ser humano, de todos os seres vivos, e que a gente vai conseguir sair dessa bem mais responsáveis, né? Mais pensantes, e ver que a ciência realmente tem o seu valor, né? Porque muitas vezes essas coisas que estão ocorrendo no mundo em termos de doença pelo pensamento de que vacina faz mal, de que doença não existe, que é invenção da ciência. Isso é um absurdo. Ou usam formas para atacar outros países. Foi fulano que inventou o país tal para fazer uma guerra biológica aqui. Né? Se acontece isso, a gente não sabe ainda, mas a gente pode o quê? Tentar utilizar, fazer umas prevenções. Então, no caso da pandemia, a prevenção é o isolamento, né? A higiene das mãos, evitar o contato, né, com pessoas contaminadas, mas geralmente a pessoa está contaminada e não sabe. Aí acaba sendo um agente, né? Ela não tem os sintomas, mas não sabe que tem o quê? O agente aí, que é o Covid. Então a gente tem que evitar o contato, né? Por isso que a gente está nesse isolamento social. Isso não é férias, sei que traz muita ansiedade para todos, né? Eu preferia 1000 vezes estar numa sala de aula dando aula, mas eu só vou numa sala de aula dar aula com segurança. Para a minha segurança e para a segurança de vocês, né? Então a gente tem que começar a manter o equilíbrio, fazendo tudo direitinho, que a gente vai conseguir sair dessa. Então eu me despeço de vocês, fico com Deus, saúde. Professora, eu só estou vendo a sua aula hoje, né? Comecei as suas aulas hoje. Já passou até um mês, vamos dizer assim. Entre em contato com a coordenação, fale o que está acontecendo com vocês. Que teve trabalho avaliativo, que muitos não fizeram, né? E eu tentei entrar em contato e vi que alguns estavam com problemas pessoais, de saúde, na família, né? Econômicos, não tiveram como acessar. Então a gente tem que ser o quê? Tolerante, né? Porque o mesmo que vocês estão passando, eu também estou passando. Mas a gente tenta ver como que vai ter uma solução, tá bom? Então fique com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.